Nós vivemos tempos muito difíceis. Essa pandemia nos trouxe muitos desafios. Mas a vida dos empreendedores são feitas de desafios. Nós temos talvez o maior das nossas vidas. Não é, Pablo? É o que todo mundo está falando, né? Nunca na história do mundo passamos pelo que estamos vivendo hoje. Mas, Hermínio, esse é um excelente momento, olha só, eu estou falando uma palavra propositiva de excelência, né? É um excelente momento para sair dessa zona de conforto. Muito empreendedor hoje está em casa, né, querendo buscar alguma forma de se mexer, e aí casa muito bem com as características empreendedoras que são vivenciadas no seminário chamado Empretec. Seria muito bom a gente conversar um pouco sobre o Empretec, né, Pablo? Eu acho que é bom muita gente aqui não conhece do seminário, então é bom a gente falar um pouquinho do que é o seminário. Se você puder até contextualizar aí. O seminário Empretec, ele tem 26 anos no Brasil. O Sebrae é responsável, essa metodologia pertence às Nações Unidas, e o Sebrae aplica ela como sendo assim um produto de excelência na sua tábua de produtos. Tudo originou as Nações Unidas quando percebeu que precisava preparar as pessoas para empreender com sucesso. Um psicólogo americano, fez uma pesquisa no mundo inteiro e dela ele tirou duas coisas básicas. Primeiro, que ninguém nasce empreendedor. Isso é uma beleza, porque tem gente que acha que a pessoa nasce sendo empreendedor. Então, existe possibilidade de eu não ter as condições em casa ou no local de trabalho de empreender e eu conscientemente empreender com sucesso. E a outra coisa que ele chamou a atenção é que as pessoas que têm sucesso agem de maneira padrão, ou seja, existe um padrão de comportamento para ter sucesso e se a pessoa for treinada, como nós somos, é possível a gente perceber quando uma ação gera resultado e quando uma ação não gera resultado. E é bom levar para o fato histórico que o seminário, ele muito antes da Segunda Guerra Mundial, ele já vinha sendo trabalhado, né, pelo psicólogo, mas após a Segunda Guerra Mundial foi que ele começou a ganhar uma... E aí você vê, né, pós-Segunda Guerra Mundial e Covid. Né, então, o seminário, ele traz basicamente 10 características empreendedoras. Né? Como é que os empreendedores, mundo afora, agem, e aí o que Hermínio colocou aqui. O empreendedor lá dos Estados Unidos, ele tem um padrão de comportamento igual o da Argentina, igual o brasileiro, igual o lá da Itália. E aí, no seminário, é tratado de 10 características. Né? Foram muitas outras características identificadas, mas o seminário em si, ele resumiu em 10 características primordiais, né, para os empreendedores terem sucesso. Pablo, e como já são 250 mil pessoas, e hoje feito em 52 países no mundo, portanto se trata de um seminário internacional, possivelmente a gente está falando agora com vários empretecos, que é assim que se chama as pessoas que fizeram o seminário. Mas também nós estamos conversando com pessoas que não fizeram o seminário ainda. Será que essa metodologia, que se aplica com tanto sucesso no mundo, será que ela serve para a gente enfrentar essa dificuldade? O bom de falar ela serve é que você também, Hermínio, estamos e vários outros, por mais que não tenha aí, não saia de casa, fique em casa, mas uma hora preciso sair, preciso ir numa farmácia, no supermercado, pegar um alimento, takeaway, né, que vai lá, pega. E aí, essas características, sim, elas servem para esse momento e estão sendo utilizadas. Né? É lindo de se ver os empreendedores praticando esses comportamentos, essas características no dia a dia, durante esse momento, que aí o ponto primordial que vamos conversar com vocês hoje. Né? Como é que os empreendedores estão fazendo, estão agindo para sair da zona de conforto e sim, como é que eles estão trabalhando para o pós, né? Para a retomada, né, Hermínio? Que até você colocou Eu acho que esse papo é de esperança, sabe? Duas coisas que eu acho que é o nosso papo aqui, esperança e ação. E ação. Nós não podemos morrer junto com esse vírus. Isso.
Uma coisa que o pessoal tem falado é fé. Não, eu estou com fé. Não é só fé, é ação. Né? Eu preciso ter ação, porque Deus já deu saúde, está dando discernimento, sabedoria. Eu preciso agir nesse momento. Não dá para ficar em casa. E, Pablo, assim, já aproveitando, dando uma entrada aí. Na sua opinião, por onde começa? Eu estou aqui em pânico. Eu estou aqui sem saber o que é que vou fazer. Estou com uma folha de pagamento atrasada, estou com dificuldade de pagar meus fornecedores. Qual é o pontapé inicial que aponta essa metodologia para a gente sair dessa? Startando pela busca da oportunidade. Eu acho que esse é o momento, Hermínio, de buscar oportunidades. Poxa, como é que eu busco oportunidade estando no meio de um problema desse, né? Então você está falando ideias. Ideias. Como é que se constrói uma ideia, Pablo? Pois é, tem vários modelos que são utilizados. Eu vou falar por mim, né? Tem na metodologia também, que é o brainstorm, é uma das. Né? Brainstorm é muito utilizado pelos empreendedores. Como é que eu posso... eu tenho um negócio, eu vou dar até um exemplo. Vou falar do nome porque é um exemplo bom. Né? É o que tratamos no seminário de Pretec. Muitos de vocês, se forem daqui de Natal ou do estado, conhecem uma churrascaria chamada Bidoca, né, que fica aqui até próximo do Sebrae. Né? O que é que eles fizeram? Eu não estou nem levando ainda no brainstorming, sabe? Mas eles mudaram. O tipo do negócio deles era à la carte e não tinha delivery. Eles partiram para o delivery e foram mudando ao longo desse período, dia a dia. Essa semana eu estive lá. Eles já mudaram, já não é mais um prato à la carte, eles já colocaram um prato feito individual, né? Respeitando a embalagem. Então, assim... E olha que o Bidoca tem há 200 anos, né, 200 Pablo? Anos, tem 200 e tem assim, é uma coisa muito tradicional. 200 anos, assim, falando, tem muitos mas anos, né? Mudar de forma tão rápida uma estrutura tradicional como ela... Não é fácil, mas é possível, né? É possível e eu acho que esse é o momento de aceitação. As pessoas estão sensíveis. Os clientes mudaram, né? É uma das coisas que vamos conversar, né, Hermínio? E eles estão sensíveis a erros, né? A pequenas fatalidades que antigamente a exigência era tão grande, hoje não. Hoje, como eles estão reclusos, os clientes... Ficam mais tolerantes. Ficam mais tolerantes. De uma demora de uma entrega, de um produto que não saiu tão perfeito. Então, esse é o momento de fazer algo que sempre quis fazer, Hermínio, e estar lá engavetada aquela ideia, de colocar aquela ideia, né? E aí a gente pode até tratar como é que pode colocar essa ideia para funcionar. É legal. Eu acho que isso tem uma ferramenta que tem um nome bem bonito, Design Think, que é uma ferramenta muito moderna, tem 12 anos que isso foi lançado nos Estados Unidos, e que é como um projeto, você vai fazer um projeto com um arquiteto. O cara chega lá, você tem uma ideia de como é que vai ser sua casa ou seu prédio, mas você não sabe botar isso no papel. Então essa ideia ajuda a você construir, a partir de uma ideia que você tem na sua cabeça, você construir isso e botar num papel de maneira estruturada para que você construa essa ideia de maneira organizada, ou seja, de maneira consciente. É isso que trata o Design Think. E ela começa por onde? E aí é onde é o ponto primordial de um negócio, né, para ter sucesso. Eu não crio um negócio para simplesmente ganhar dinheiro, eu crio para atender uma demanda. E essa demanda precisa de gente, cliente, identificar o cliente. É o primeiro passo. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa, Pablo. Essa questão de conhecer o cliente é muito importante, especialmente nesse momento. Porque existem duas coisas que nós temos que resolver. A primeira é, será que eu conheço mesmo o meu cliente? Porque conhecer o cliente é ter empatia com ele, é sentir a dor dele. A outra coisa é, será que eu vou reconhecer o meu cliente depois desse momento? E é preciso que a gente pense um pouco sobre isso com muita profundidade. Sabe por quê, Pablo? Porque pode ser, eu não digo com certeza, que eu não tenho uma bola de cristal. Mas possivelmente as pessoas saem muito mudadas da percepção do mundo diante dessa pandemia. Saem e já estão saindo, né? Possivelmente. E aí vem a mudança do cliente. Essa questão do conhecer o cliente e reconhecer o cliente
precisa ser trabalhada hoje. As pessoas estão trabalhando isso. As empresas que vão sair fortalecidas desse momento é a que soube mudar, né, e soube reconhecer o cliente. Né? Então, eu estou falando de um restaurante, eu falei do exemplo do restaurante. Eles tinham mesas, atendia famílias, principalmente no final de semana. Hoje mudou, o cliente está pedindo, né? O cliente está em casa. Né? Então, eu acho que o ponto de partida dessa ferramenta, Hermínio, é quem é meu cliente? Isso. Né? Como é que eu posso reconhecer esse cliente? Pablo, é incrível como isso... O meu negócio funciona, está funcionando agora, chamada Porteira de Sabores, que são vendas de produtos naturais direto da fazenda na casa das pessoas. Mas é incrível como as sutilezas das mudanças começam a acontecer. Vou dar um exemplo concreto. Um dos produtos que eu vendo são carnes. E antes, eu já vendia carne, como vendo hoje. No entanto, como as pessoas estão em casa, e geralmente não eram elas que cozinhavam, e sim os empregados dessas pessoas, elas mudaram a maneira de pedir carne para mim. Por exemplo, hoje eu não fazia carne em bife, e hoje eu estou tendo que fazer, já levando os bifes prontos, porque as pessoas que estão preparando as carnes em casa não são as pessoas que têm a habilidade de fazer isso. É aquela historinha do cliente-consumidor, né? Antigamente era só o cliente que ele Exatamente. comprava, mas ele agora passou a ser consumidor também. Então ele já está pedindo que a carne venha diferente, porque ele vai utilizar... Que são as habilidades que ele tem. Eu estou pegando um exemplo bem meu para mostrar que nós temos que estar atento a isso, a reconhecer. Outra coisa que eu queria, Pablo, conversar com você é sobre a imagem da empresa que eu estou construindo hoje. Isso é a imagem do meu negócio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é importante e aí leva um pouquinho a imagem, a qualidade. Né? Esse não é o momento de perder qualidade, sabe, Hermínio? O que você está dizendo, você mudou ali, achou uma forma de atender o seu cliente, porque o seu cliente mudou o consumo dele, né? Mas não perdeu a qualidade. O que é que eu estou falando de qualidade, né, nesse momento? Eu parti para um delivery. Né? Vou dar uma exemplificação até minha. Mas diga qual é o seu negócio, você não disse ainda. Eu trabalho shopping, né? Então, a empresa chama Loucos por Coxinha, são 44 operações de shopping. Então, todos os shoppings fechados. Você chama a operação, locais de venda? Locais de venda, né? Quiosques dentro dos shoppings. Então, você está em quantos estados hoje? São todos os estados do Nordeste e Belém do Pará. Certo. Então, com essa mudança, meu cliente mudou. Meu cliente não está passando mais. Eu não tenho mais aquele cliente passando e eu tive que me reinventar. E aí, o que você está falando, a imagem do Loucos por Coxinha para o meu cliente. Né? E eu vou levar essas duas posições que a gente colocou, duas palavras, que é o brainstorm, né, e cliente, a mudança de reconhecer esse cliente. Eu cheguei na fábrica, tudo parado, a gente parou a fábrica, fizemos uma reunião com todos os colaboradores, né, afastados, todo mundo usando máscara. E aí eu coloquei, pessoal, eu estou sem ferramenta, olha só, eu não tinha visualizado saídas, ideias para me mexer durante esse momento. E aí eu coloquei todos os funcionários e fui externando para eles, fui fazendo um brainstorm bem caseiro, conversa. E aí o ESG, desculpa, né, a pessoa da limpeza, disse, ô Pablo, eu tenho uma sugestão. Por que o senhor não vende a sua coxinha congelada para a pessoa fazer em casa? Que era coisa que eu nunca tinha colocado em prática. E esse foi o momento que colocamos. Né? Aí vem a dúvida. Eu vou colocar a coxinha... Será que ele vai fritar lá da mesma qualidade que eu entregava? E aí pensando qual é a imagem. Né? Na mesma hora, isso rápido. Sabe, Hermínio? Na mesma hora... Fizemos um descritivo de como fritar a coxinha, um vídeo caseiro mesmo, como fazer a coxinha em casa, né, para manter. Então, ó, de um brainstorm, né, saiu ideias para se mexer. Ou seja, Pablo, o que você está me dizendo é que, mesmo que eu, dono de uma empresa ou dono de um negócio, não tenha ideia, eu posso aproveitar a ideia dos outros, especialmente do cliente, que é quem eu estou atendendo. E aí tem ferramentas, Hermínio, online, Instagram, quem tem sua empresa no Instagram, de vez de estar só olhando notícia negativa, faça aquilo ali ser propositivo. Existe pesquisa que você pode fazer um brainstorm nos seus stories, né, colocar, e aí, estamos com saudade de você, como é que a gente pode fazer
algo por você melhor. E dá essa chance do cliente falar a você, sabe? Pablo, eu tenho uma ferramenta assim, para o meu negócio, que é um negócio delivery, já tradicionalmente delivery, a ferramenta que eu uso muito é o WhatsApp. O WhatsApp eu me comunico individualmente com as pessoas através de uma lista de transmissão gratuita e que eu atinjo hoje 1.250 pessoas, mais ou menos, falando uma linguagem diretamente para eles. E às vezes eu faço perguntas para eles, numa situação específica, eu faço pergunta para eles e o retorno é muito rápido e muitas vezes com coisas que eu nem imaginava que seria capaz. A ferramenta WhatsApp, ela é uma excelente ferramenta, está sendo por muitos mal utilizada, mas ela e grupos de amigos, grupos de clientes, pode se surgir muita ideia de negócio. Estamos batendo o buscar a oportunidade sem perder a qualidade e pensando na imagem da nossa empresa lá na frente. Nesse mesmo brainstorming. Deixa eu falar aqui uma experiência assim, dessa questão da imagem. Eu estou liderando um grupo, junto com Giovana, uma amiga minha, de voluntários que está ajudando a distribuir EPIs para os profissionais de saúde da rede pública. Legal. E isso eu tenho trabalhado mais agora do que antes da pandemia, porque eu tenho que tocar meu negócio e tenho que fazer essa ação. Essa ação eu faço de coração. Não tenho nenhum propósito de fazer marketing, nem ser protagonista de nada. É de coração mesmo. Eu trabalhei na área da saúde e eu sei o que essas pessoas sofrem diante do desaparelhamento que existe na rede hoje. Na rede pública. Então, assim, eu queria falar um pouco sobre essa imagem, dessa experiência desse trabalho voluntário, com uma empresa de Natal chamada Esterbon, muito conhecida, especialmente na produção de água mineral, né? Quem nunca comprou um botijão de água Esterbon? E assim, quando nós fomos pensar em distribuir álcool para a rede pública de maneira gratuita, o álcool a 70%, nós buscamos apoio, a Ambev nos doou o álcool, a universidade colocou à disposição os laboratórios para fazer o envasamento, fazer as análises, tudo dentro da técnica, e nós precisávamos de vasilhames. E me veio à cabeça um empreteco que fez comigo aqui, Fábio, que é filho do dono da Esterbon, que eu toquei o telefone para ele e nós conversamos justamente sobre isso que nós estamos conversando agora. Qual é a imagem que você quer deixar da Esterbon para as pessoas? Porque, Pablo, nós temos que considerar, as pessoas vão sair dessa coisa muito mais sensíveis. Sim. Outra coisa, as pessoas vão sair desse momento muito mais solidárias. Então, se nós construirmos a imagem do nosso negócio compatível com esse sentimento, eu acho que a gente sai um pouco na frente de quem foi egoísta, de quem aumentou preço sem justificativa, de quem sonegou mercadoria podendo disponibilizar. Essa imagem, para esse nosso momento, nós temos que criar agora. Sem nenhum tipo de maniqueísmo ou querer tomar proveito disso. Mas, por exemplo, a Esterbon nos doou todos os vasilhames que nós precisamos e estamos utilizando para envasar o álcool que está sendo distribuído para todos os hospitais da rede pública. Bacana, bacana a ideia. Bacana a ideia não, a ação, né? Isso, parabéns aí pela ação e pela empresa Esterbon. Isso. Né, que é um carinho, é uma empresa que a gente coloca no colo, que é nossa aqui, da Potiguar. E aí você falando em imagem e buscar oportunidade, você vê que quem está parado agora, quem está em casa, pensando só no Covid e assistindo TV, e está com sua empresa fechada e não está tendo ação nessa empresa, tome cuidado. Porque esse é o momento de ação, de agir. Tem uma amiga nossa em comum, Luciana, Luciana, ela tem uma escola, né? A gente está até conversando antes. Você vê o que é imagem, né? E ação. Como é que eu quero ter minha empresa, como é que eu quero que as pessoas, meus clientes, enxerguem a minha empresa no pós. Né? Ela tem uma escola, Hermínio, de ensino para crianças, né? E aí ela saiu à frente, né, de outras escolas, fez reuniões com todas as classes, os pais, né, dos alunos, né, uma reunião via
live via esses aplicativos, né? E apresentou a eles, olha só a imagem da empresa perante, chegou a me arrepio, perante ao consumidor, que é os pais. Ela fez uma reunião com eles, apresentou uma planilha de custo, mostrando o que é que ainda mantinha o custo da empresa, margem de lucro, e aí ela decidiu, ela com os diretores lá da escola, decidiu dar um desconto sem os pais pedirem, né? Então ela utilizou da medida provisória do governo, suspendeu os funcionários, não chegou a demitir, realinhou algumas coisas e deu um desconto de 40%. E aí olha só como é a imagem dessa escola, né, perante os demais pais e outras escolas. Estava conversando ontem com o pai, né, dizendo, olha, a escola X fez isso, a minha não fez, eu vou tirar meu filho e quando voltar possivelmente eu vou procurar essa outra escola. Eu tenho certeza que o Luciano não agiu dando esse desconto, pensando em chegar a mais clientes ou mais alunos no futuro. Não foi uma jogada de marketing? Não foi. Foi puramente a sensibilização, né? E empatia. Empatia. Eu tenho certeza que 98% desses alunos ou pais vão permanecer pagando lá esses 60%. E é isso que as empresas têm que construir hoje e que estão construindo, sabe, Hermínio? Essa empresa de Luciana, esse colégio de Luciana, com certeza vai sair mais fortalecido desse cenário. E assim, eu acho, Pablo, que dentro desse espírito de solidariedade e de construção de imagem, eu, por exemplo, tenho um artista... Os artistas foram muito afetados nessa pandemia. Os artistas estão impedidos de trabalhar, né? Por força de não ter ajuntamento de pessoas. E assim, eu por exemplo, eu estou patrocinando uma cantora da terra chamada Dodora Cardoso, lá da minha terra, que está fazendo lives e eu estou, da maneira que eu posso, contribuindo para que ela possa divertir as pessoas. Porque as pessoas precisam viver. As pessoas precisam viver e a gente tem que dar a oportunidade dessas pessoas viverem. Então, as lives têm dado... Nós precisamos de cultura. Assim, esses momentos tem algumas coisas que a gente acha que é supérfluo, né? Mas a arte é o sangue, né, que rola. Então, eu estou dando ajuda no que eu posso para contribuir com as lives de Dodora. São exemplos que a gente mostra que é possível a gente contribuir como empresários ou como dono de negócios, compreendendo, tendo empatia com os momentos. Eu vou dar outro exemplo, a Bodega do Chefe. Ele já era meu cliente comprando algumas coisas, mas eu tive que adaptar muitos dos meus produtos para atender às necessidades dele. Porque ele não tinha delivery e eu tive que, por exemplo, eu não vendia carne de carneiro, e eu tive que, para ele incrementar ele percebeu que os clientes estavam pedindo e eu tive que criar uma linha para produzir essa carne para poder atender a ele lá nesse momento. É desse sentimento que eu acho que a gente precisa construir nossa imagem. E é o que você falou, sabe, Hermínio? Nesse momento, não só os empreendedores, as pessoas em geral estão muito solidárias. Isso. Né? Então esse é um momento oportuno para testar, para fazer uma ideia acontecer ou validar uma nova ideia. Isso tem um nome. Tem, como é o nome aí que você fala? Se chama prototipação. Isso faz parte do Design Thinking, é uma das etapas do Design Thinking. Depois que você tem a ideia, e a ideia pode vir de um brainstorm, e depois que você cria o que nós chamamos de persona, ou seja, o cliente, qual é a síntese do seu cliente? Isso tem nome, isso tem idade, essa pessoa tem feição, essa pessoa ganha tanto. Depois que você constrói esse persona, que é o seu cliente, você tem que testar se aquilo que você idealizou é possível na prática. Isso é uma técnica, né, Fábio? Que eu queria que você falasse um pouco como é que se constrói um protótipo. Eu queria exemplificar, sabe? Com um exemplo prático que até ontem, você vê que é tudo novo. Eu tenho um amigo meu que até perguntei, como é o nome da sua empresa de camarão? Fez, Pablo, ainda não criei, porque eu estou nesse momento prototipando o produto dele e ele vende camarão.
Só que ele, o camarão dele, ele vendia para uma rede de restaurantes, que não está comprando. Certo. E aí, o que é que ele tinha que fazer? Esse rapaz, eu tive que sair, buscar oportunidade fora do comum nesse meio. E ele começou a vender no varejo. Mas ele mudou toda a linha de produção de uma vez só? Ou ele fez... A primeira coisa que ele fez, ele pegou poucos quilos da despesca, né? Descascou, fez o beneficiamento numa cozinha normal, na cozinha até da casa dele. Né? Você vê que para fazer esse movimento não precisa de uma grande estrutura. E aí ele colocou ele viu que o mercado atendia com saquinho, não sei, você já deve ter comprado camarão descascado, vem num saquinho congelado, e ele quis fazer, aí vem a questão da qualidade. Ele colocou num potinho, né, todo selado, bonitinho, né, com as informações nutricionais do camarão, e usando a rede, né, usando o WhatsApp, que aí vem ele começou a divulgar. Né? Começou, o passo inicial disso aí é fazer a primeira venda. Né? Ele fez a primeira venda, a segunda, a terceira, e o negócio foi crescendo. Ele disse, Pablo, esse negócio, se ficar dessa forma, eu ajustando mais algumas coisas, é o meu futuro. Né? Eu vou atingir duas coisas. Quando o restaurante voltar, eu continuo fornecendo para ele, mas eu vou ter aqui o meu varejo, né? Que é vender no dia a dia. Precisa melhorar? Aí eu até perguntei a ele, mas Gustavo, precisa melhorar sim muito. Eu só fiz o teste. Só que o teste foi tão legal, os clientes... É isso aí que é a saída do design, né, Hermínio? E aí, você contando esse exemplo, eu me lembro de outro. De Estela, lá de Apodi. Estela, ela tinha uma fábrica de fazer moda. Modinha. Ela produz os produtos, cria e produz os produtos. Só que agora, as lojas todas fechadas, ela teve que parar a produção de roupas. E aí ela ficou, no início, baratinada, mas aí ela fez uma experiência em transformar, utilizando os equipamentos que ela já tinha, tecidos que ela já tinha, muitas vezes ponta de tecido que ela utilizava, e começou a fazer máscara. Pablo, esse povo está trabalhando de dia e de noite, sábado e domingo, para produzir máscara, e não dá conta, Pablo. Ou seja, ela transformou um limão numa limonada. Mas por quê? Primeiro, porque ela não se amofinou. Isso. Ela não se acomodou. E segundo, porque ela agiu testando primeiro e depois que o negócio deu certo, aí ela alavancou. E é legal, Hermínio, esse exemplo, até para quem está assistindo a gente, dizer, pô, mais bonito. Você está falando aí de delivery, um aproveitou o momento para criar a máscara. E eu? Né? Como é que eu posso fazer no meu negócio, né, Hermínio? Isso. Como é que eu posso buscar a oportunidade de sair desse marasmo, dessa paralisação, e começar a agir? Né? E aí eu entro, voltando no início dessa conversa, em dois momentos. Primeiro, você tem uma ideia de negócio, ou já teve uma ideia de negócio? Será que não dá para encaixar essa ideia agora? Né? Eu pensei em fazer hot dog. Eu falo muito de frango. Você sabe que eu adoro frango assado, né? De rua. Né? Frango assado, viu, Hermínio? Eu não vou brincar. Você já foi rir. Será que não é um momento de se reinventar? Né? Será que é o momento de tirar aquela ideia da gaveta e colocar para funcionar? E outra, antes de colocar para funcionar, use o brainstorm, pergunte, use sua rede de contato para perguntar. Pessoal, eu estou pensando aqui em lançar hambúrguer caseiro, gourmetizado, que era uma ideia que eu tinha com meu pai há muito tempo e não coloquei para funcionar. Esse é o momento de colocar, das pessoas testarem. Pablo, e isso tem que acontecer rápido. O princípio da prototipação é ser uma coisa rápida, ser uma coisa barata e ser uma coisa capaz de ser produzida. Que é eficiência, né? Exatamente. E aí você tem que aliar aquele tripé que tem que estar presente na cabeça do empreendedor. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso fazer mais barato? Como é que eu posso fazer mais rápido? Esse triângulo não pode sair da cabeça de quem empreende. Com mais qualidade, mais barato, mais rápido. Tem uma frasinha, que você usa muito nos seminários, que é viajar da maionese. Não é momento de viajar da maionese. Não é. É momento de ação, não ficar buscando reinventar a roda.
Pablo, e ações conscientes. Isso. Ou seja, não basta que a gente saia fazendo as coisas de qualquer maneira. É possível sair dessa, é possível até crescer, eu vou dizer a razão. Para quem você que descrê nisso, eu quero dizer que se você fizer as coisas bem feitas, você pode sair melhor do que entrou nessa. Eu vou dizer por quê. Uma razão muito simples. Esse momento é um momento de peneira. Exatamente. Vai separar os meninos dos homens. Vai separar as meninas das mulheres. Então, esse momento de peneira, muitos, infelizmente, vai ficar. E não vai ficar por causa da pandemia, não. Vai ficar porque não estão preparados para atender a necessidade do cliente. E agora chegou, foi checado e não soube sair. Nós não queremos falar dessas pessoas. Nós queremos falar das pessoas que vão sair melhor. Essa peneira vai favorecer a quem é competente, a quem sabe fazer as coisas direitas. Sabe por quê? Porque muitos vão ficar no caminho. E isso é muito simples, é uma conta de aritmética, Pablo. As pessoas vão ficar, as pessoas vão estar lá. O dinheiro não vai tocar fogo. O dinheiro pode ter mudado de mão, pode até não estar na minha agora, mas ele vai voltar se eu for competente. Então o dinheiro existe. Evidentemente que as pessoas vão comer, vão se vestir, elas vão para o cinema, elas vão para o baile, elas vão beber. A vida vai voltar ao normal. E quem tiver competência para se preparar para esse momento, aí Pablo vai sair na frente e vai melhorar do que antes. Porque essa peneira vai tirar um bocado da concorrência dele. E esse é o momento de fazer o pouco, né, Hermínio? De pouquinho. Né? Eu estou me preparando para a retomada, eu não sei quando vai acontecer, mas aos poucos eu vou mudando algum procedimento da minha empresa, eu vou melhorando a embalagem, já repensando, já conversando com o designer, eu já vou me preparando para a retomada, eu estar lá melhor do que o que a Hermínio está colocando, do que o meu vizinho lá, que era meu concorrente, e esse não se preparou para estar alinhado com a mudança do consumo que vai haver. Teve um dado ontem que eu vi na televisão, Pablo, que para mim, me pareceu assim, não era o que eu esperava. 80% dos empreendedores não pegaram empréstimo nos bancos. Isso significa uma coisa, a minha leitura que eu faço é que estamos queimando as gordurinhas, quem tinha, e quem não tinha está restringindo despesas, melhorando processos, que eu acho que é esse o momento que a gente tem muita coisa que depende da porteira para fora. Mas tem muita coisa que a gente não faz da porteira para dentro. Eficiência é uma das coisas, Pablo. Será que eu estou economizando energia suficiente para diminuir o custo do meu produto? Só um exemplo que eu vi acontecer em Goianinha. Uma menina, ela tomava conta de um galpão de madeira, que era uma madeireira, e que esse galpão, ele tinha um bebedouro para o pessoal que trabalhava com as madeiras lá. E gastava determinado número de copos e determinado número e determinada quantidade de água. E, como consequência, de energia. Ela conseguiu baixar 15% o consumo de energia do galpão dela, fazendo uma ação que não dependia de nada, de dinheiro nem de investimento. Simplesmente, quando ela saía, tirava a tomada do bebedouro e quando ela chegava, ela botava o bebedouro para funcionar. Ela diminuiu 15% o consumo de combustível do ambiente todo. É aquilo que você estava falando. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas se você fizer aos pouquinhos, isso nem assusta seu cliente, isso permite que você faça e se não der certo, volte e permite que você vá melhorando, fazendo mais barato, mais rápido e as melhor. Empresas estão fazendo isso. E esse é o momento, Hermínio, de ação. Né? Sair da zona de conforto e agir. Por isso eu digo, utilize dessa ferramenta brainstorm. Converse com seus pares, veja o que você pode melhorar na sua empresa, veja quais são as ações que você pode fazer. E esse é o momento do erro. Né? As pessoas estão sensíveis até você errar. E isso é como você pode colocar um produto novo nesse momento no mercado e sentir esse feedback do seu cliente, que está mudado também. Então, esse é o momento oportuno
para sair em busca de oportunidades. Esse é o momento que você pode prototipar algum produto, né? Eu falei do hot dog, de alimentação, que for, né? E colocar para teste no mercado. E esse é o momento também de ouvir o seu cliente, né? De buscar, de se relacionar mais ainda com ele. Eu falei do exemplo do Bidoca, a menina falou, todos os dias ela muda alguma coisa, a embalagem, a etiqueta, então é um pouquinho todos os dias e tenho certeza, esse restaurante ele vai sair muito mais forte que outros que estão parados e simplesmente esperando as coisas acontecerem e a economia retornar. O que a Hermínio colocou, certíssimo, da porteira para dentro, precisamos fazer hoje. E da porteira para fora, vai acontecer, Hermínio. Tem uma frasinha que chama a revanche do consumo, não sei se você já ouviu isso, já. Que é quando você é posto a não poder mais gastar ou consumir, numa falência, exemplo, eu quebrei, e aí eu não tenho mais como comprar nada porque eu não tenho dinheiro. No momento que eu retomo, que eu começo a ter dinheiro de novo, eu vou para a compra. E é o que vai acontecer possivelmente. Exatamente. As pessoas, o dinheiro não vai sumir, não. Né? Então, as pessoas vão voltar e como sua empresa vai estar nessa volta, né, Hermínio? Exatamente. Portanto, Pablo, tem muitas das pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que já fizeram Empretec. Essas ferramentas que nós conversamos rapidamente aqui, elas sabem como utilizar. E você que não tem ainda essas ferramentas de maneira trabalhada, 6 dias de imersão, procura o Sebrae. 0800 570 0800. Procure o Sebrae através dos sites, busque sair melhor. Eu acho que a mensagem é possível sair melhor, cuide da sua imagem e faça alguma ação concreta para que, quando as coisas voltarem à normalidade, você tenha mais empatia com seus clientes.